Podem sentar-se. Prezado Dom José, agradeço o convite para celebrar aqui esta festa desse domingo, véspera do dia 15, dia de Santa Teresa de Jesus e dia do professor. Queria saudar também Dom Marcelo, Bispo Auxiliar, o Padre Marcelo, o senhor Prefeito, Ricardo, e os professores, as professoras que realizam um trabalho importantíssimo na formação da juventude. Os textos da missa de hoje nos falam do convite do rei a participar do banquete de festa em sua casa pelo casamento do seu filho. Isto nos faz lembrar dois convites de Jesus, que estão ligados também ao tema desta missa, que é homenagem, agradecimento e oração pelos professores. O primeiro convite de Jesus é: ide e ensinai todas as criaturas. Ide e ensinai. Quando os professores se dedicam ao seu trabalho, estão obedecendo um chamado de Jesus: ensinar. É uma obra de misericórdia. Das 7 obras de misericórdia espirituais, uma delas é ensinar a quem não sabe. É um ato de caridade, um ato de amor. E outro convite de Jesus é: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus também quer que nós levemos as crianças, os jovens, os adolescentes para Ele. Ele que é o centro da vida, Ele que é o Deus feito homem, Ele que é modelo de todas as virtudes para nós. Jesus é o nosso pastor, como ouvimos no salmo que foi proclamado, e convida-nos de mil maneiras a segui-lo. Jesus também era chamado de mestre. E o Evangelho tem uma frase interessante atribuída a Jesus, que serve de estímulo e de modelo para os professores. O Evangelho diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. E por isso as multidões passaram a seguir Jesus. Porque Jesus, Ele ensina aquilo que Ele faz. Ele primeiro vive as virtudes, depois Ele ensina como a gente tem que viver. Por exemplo, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus nasceu pobre, escolhendo nascer, Ele quis escolher nascer numa condição mais pobre que nem a criança da família mais pobre nasce até hoje. Jesus, quando diz que a gente tem que ser humilde e misericordioso, Ele é manso e humilde de coração. E isso já é uma grande exigência para o professor. O professor, antes de tudo, tem que ser modelo para os seus alunos. Jesus atrai sobremaneira as multidões porque gostavam de ver na sua vida aquilo que Ele ensinava. E ao contrário, os hipócritas e os fariseus, o Evangelho diz que eles dizem e não fazem, e as pessoas deixavam de segui-los. Eles, que seriam naturalmente os mestres, perdem os discípulos. Por quê? Porque eles não têm coerência, eles falam coisas que eles não vivem, ao contrário do que Jesus faz. Por isso celebramos com alegria o dia do professor, porque todos os educadores, todos os que trabalham numa escola, desde o segurança que fica na porta, até a pessoa da recepção, da cantina, daqueles que cuidam da ordem na escola, os professores, todos são educadores. Todos eles, de alguma forma, colaboram na formação e na consolidação do caráter da juventude,
queremos mudar a sociedade, queremos que haja um ambiente de paz, de ordem, de respeito, de consideração com as pessoas, precisamos bons educadores para as nossas crianças. Precisamos de professores que eduquem de verdade. A igreja esteve sempre seriamente empenhada na missão educadora. A igreja tem uma experiência milenar, praticamente, em relação à educação, porque ela tem essa convicção, que todos nós também temos, de que a qualidade de ensino das nossas escolas é um fator de promoção humana e, em muitos casos, de inclusão social dos nossos jovens. Por que comemoramos o Dia do Professor em 15 de outubro? O primeiro motivo, é um motivo religioso, que é o dia consagrado a Santa Teresa de Ávila, a primeira doutora da Igreja, proclamada pelo Papa. Mas também, 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I baixou um decreto criando o ensino elementar no Brasil. Prescreveu que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Assim, essas escolas, hoje são escolas de educação infantil, o ensino fundamental, deveriam ensinar a leitura, a escrita, as 4 operações de cálculo e as noções mais básicas de geometria prática. 120 anos depois, em 15 de outubro de 1947, um professor da rede pública chamado Salomão Becker teve a ideia de homenagear os professores no dia 15 de outubro. E essa data passou, de fato, a entrar no calendário como o Dia do Professor. E esse professor Becker ficou famoso com a frase: professor é profissão, educador é missão. Agora eu vou contar um caos ocorrido no Pará. Tem gente do Pará aqui? Não tem gente do Pará? Não, né? Deve ter, não é possível que não tenha. Olha, encontrei uma senhora lá do Pará que gosta de comer açaí, né? É uma notícia que saiu no jornal no final dos anos 80. Eu encontrei essa notícia, achei tão interessante que eu guardei. A notícia dizia assim: Timica é professora no município de Limoeiro do Ajuru, no Pará. Todos os dias, às 5 da manhã, ela pega a sua canoa e começa a remar para ir dar aula. Antes de chegar à tosca edificação onde funciona a escola, recolhe as crianças nas margens do rio. Então ela vai parando, pegando as crianças na barca, na canoa. Serão seus companheiros durante as 4 horas de duração da viagem. Sempre com a professora ao remo, né? Professora remando, levando as crianças na canoa para a escola. No final do mês, Timica recebe um salário mínimo de educador. Os pesquisadores da Universidade Federal do Pará não acreditaram na história, acharam que era a invenção dela. A professora respondeu imediatamente, levantou a manga da sua blusa e mostrou os braços musculosos de tanto remar. Olha aqui, olha, essa é a prova de que eu tenho carregado os meus alunos para a aula. Essa história eu gostei muito dela, por isso eu guardei, porque a gente pergunta, mas como é que uma pessoa é capaz de sofrer tanto para dar aula? É que todo professor faz isso. Todo professor dedica as melhores energias para os seus alunos. Nós sabemos que não é fácil ensinar hoje, né? Eles têm que preparar as aulas, eles têm que transmitir aquele conteúdo. Às vezes fala de um jeito e ninguém entende, aí ele fala de outro para ver se alguém entende, né? Explica 1, 2, 3 vezes, tem paciência. Depois chega o final de semana, todo mundo vai descansar
e o professor vai corrigir prova. O professor vai preparar as questões, preparar as aulas da semana que vem, preparar os trabalhos. É de fato uma atividade cansativa, é uma doação. E às vezes a gente se pergunta, por quê? Por que os professores são tão generosos? Eu costumo dizer o seguinte, que esse professor, ele falava, o professor Becker, ele diz, professor é profissão, educador é missão. Eu digo um pouquinho mais, eu falo que educar é uma vocação, é um chamado. A igreja também tem um documento que fala da vocação do educador na escola. É uma vocação eclesial, inclusive, é uma vocação dentro da igreja. Um bom professor, uma boa professora católica, que tem fé e realiza a sua vocação de serviço à igreja, precisamente sendo uma boa professora, sendo um bom educador dos seus alunos. Há uma alegria muito grande na vocação do professor. E eu costumo dizer assim, que ser professor, ou ser professora, é trabalhar com o material, vamos dizer assim, mais valioso que existe. Mais do que trabalhar com ouro, com diamantes, com pedras preciosas, os educadores trabalham com pessoas. Ou seja, que é o que de mais valioso existe no mundo criado, o ser humano. Estão educando aquelas criaturas para serem bons profissionais, bons pais de família, bons cidadãos do seu país. Por isso nós sabemos viver verdadeiramente a vocação de educador, é superar a tentação mais básica, que é simplesmente despachar. Chega, entra na sala de aula, despacha a matéria e vai embora. Assina no livro que foi a matéria que foi dada e pronto. Não é isso. Os bons professores não são assim, eles têm aquela vibração. Eu sempre quando eu vou numa escola, eu digo assim, olha, vocês professores têm que ser entusiasmados com a sua disciplina. Vocês têm que amar aquilo que vocês conhecem, vocês têm que transmitir aos seus alunos o entusiasmo que vocês têm. Se um professor não é entusiasmado, ele não arrasta os alunos atrás de si. Na primeira vez que os alpinistas chegaram ao topo do mundo, no Everest, o Everest é a montanha mais alta que existe. Em 1953, foi a primeira vez que os alpinistas conseguiram chegar no topo do Everest. O que eles fizeram? Eles deram saltos de alegria. Conseguimos chegar no topo dessa montanha, né? E assim acontece com o professor. Ele dá saltos de alegria quando ele percebe que os seus alunos entenderam a lição, que os alunos estão aprendendo, os alunos estão crescendo. Por isso, eu digo que não se perde nada que se faz. Eu vou contar mais um caso. O caso é o seguinte, não é no Pará, mas aconteceu aqui. Numa escola que eu fui visitar, uma escola de freiras, e a irmã me falou assim, você sabe o que aconteceu outro dia? Veio aqui um pai com 2 crianças pequenas para matricular na escola. Aí ele chegou, falou, irmã, a senhora não lembra de mim? Olha, desculpa, mas passa tanta gente na escola, a senhora não lembra mesmo de mim? Eu fui aluno aqui dessa escola, estou trazendo meus filhos. Puxa vida, não me consigo lembrar. Como é que a senhora não lembra que a senhora me expulsou da escola 3 vezes? Eu dava muito trabalho aqui na escola. Mas olha, essa escola me ajudou tanto que hoje eu estou trazendo aqui meus filhos para matriculá-los aqui. Fez bem para mim. Um professor que tem muitos anos de magistério, ele tem essa experiência. Aquelas crianças que deram muito trabalho, que eram rebeldes, que não queriam estudar, passa o tempo, elas melhoram, elas amadurecem, elas se tornam pessoas responsáveis
Então a gente olha para trás, professores e professoras, e diz: vale a pena, né? Vale a pena dedicar-se a essa vocação. É custoso, não é fácil, mas é a missão mais valiosa que existe em relação ao crescimento da sociedade. O Papa Francisco, dirigindo-se aos professores, dizia: não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio educativo. Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo de ser. Para educar, é preciso sair de si mesmo e permanecer no meio dos jovens, acompanhá-los nas etapas do seu crescimento, pondo-se a seu lado. Dai-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no mundo. Portanto, queridos professores e professoras, neste dia em que nós rezamos especialmente por vocês, queremos, de fato, que vocês todos tenham essa alegria, essa satisfação. A gente olha para trás e a gente pensa: olha, nenhum de nós talvez estaria aqui hoje se não fossem os nossos professores. Não saberíamos nem pegar um ônibus, não saberíamos ler o ônibus. Vou contar o terceiro caso, e com isso eu termino. O terceiro caso aconteceu lá na cidade universitária. Tinha uma senhora com um filho esperando o ônibus. De repente apareceu um senhor de cabelo branco, com uma pastinha, e perguntou para ela: olha, eu preciso tomar o ônibus, vamos supor, 5060. Quando passar o ônibus, a senhora me avisa? Né? Não, pode deixar que eu aviso o senhor. Então, a mãe e o filho esperavam o ônibus, chegou o ônibus 5060, senhor, esse é o seu ônibus. Aí o senhor subiu no ônibus, muito obrigado. Aí a mãe falou para o filho: está vendo, filho, você vê o que dá não estudar? Não ir para a escola? Aquele senhor era um professor titular da faculdade, só que ele estava sem o óculos e não conseguia enxergar o número do ônibus. Vê o que dá não estudar, menino? Vamos terminar com outras palavras do Papa Francisco. É uma afirmação que penso que atingirá o coração de vocês, educadores. Educar é um gesto de amor, é dar vida. Ou seja, é um gesto de amor. É um ato da virtude da caridade, né? É um gesto, de certa maneira, de Deus. Deus é o primeiro mestre nosso, Deus nos ensina. E o professor, de alguma maneira, ele representa Deus na vida daquela criança, amando aquela criança, dando a sua vida por ela. Educar é um gesto de amar, é um gesto de amor, é uma forma de amar. Transmitir os conhecimentos, as experiências que vão servir de norte e estímulo para os seus alunos. De fato, os verdadeiros educadores consideram a sua tarefa como uma missão, e eu disse também hoje, uma vocação de serviço à igreja e à sociedade. Vamos hoje, portanto, agradecer a Deus pelos professores, rezar por eles, e também rezar por aqueles que foram os nossos professores, que nos abriram o caminho na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.